De saída do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad participou de evento em São Paulo. Questionado sobre a economia brasileira, ele disse que os números falam por si. O problema está nas distorções, sobretudo da imprensa. Obviamente que o tema fiscal acaba monopolizando o noticiário. E apesar de monopolizar o noticiário, em geral com desinformação. Então, é uma situação curiosa, que o tema mais discutido nos últimos 3 anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão. Quem quer que herde o legado desse mandato vai encontrar uma situação muito mais confortável do que eu encontrei. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Em ano eleitoral, Haddad cita o fenômeno do bolsonarismo para justificar o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Esse fenômeno do bolsonarismo é muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Doutora Cátia Magalhães, vamos começar pelo final, então. Eu senti um cheirinho ali, não sei, de inveja, de ressentimento do Haddad, porque ele fala o seguinte, né, que é uma transferência quase que automática de votos, se referindo ao Jair Bolsonaro, independente do candidato. Ele não consegue entender que a maioria da população brasileira é conservadora. Ela acredita nos valores da direita e que, por isso, acontece esse tipo de transferência de capital político, de votos, principalmente quando o opositor é o Lula, né, que atualmente é o maior símbolo da esquerda brasileira. Então, como disse o Zema, né, se colocarem um cachorro, a gente vota no cachorro e não no presidente Lula. E vale lembrar, né, ele usou máscara do Lula em 18, enfim, tentou de absolutamente tudo para conseguir essa transferência de capital político e não conseguiu. Haddad é tão ignorante que, tentando louvar Lula e o governo ao qual ele pertence, ele acaba sendo garoto propaganda de Jair Bolsonaro. Essa última frase dele foi lapidar. Essa última frase é uma declaração da legitimidade, do carisma inequívoco de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, teria alcançado um feito inédito, que é uma transferência praticamente automática de votos ao seu filho. Então, você veja como o cérebro de Fernando Haddad funciona com um neurônio e meio, talvez um neurônio solitário, né? E voltando ao início da fala de Fernando Haddad, que a economia iria muito bem, o problema é a desinformação, o problema são deturpações. Eu faço referência à imagem do Serrão no bloco anterior sobre o regime alemão dos anos 30. Nós não estamos muito diferenciados daquele regime, infelizmente. Nós temos um país em grande medida tomado, nós temos os círculos do poder todos tomados por uma narrativa hegemônica, uma grande mídia que se alinha a essa narrativa, uma academia igualmente alinhada, e nós podemos estar vivendo um problema muito semelhante ao problema que a Alemanha sofreu quando perderam feio a guerra, os chefões se mataram e iniciou o processo de desnazificação. Foi difícil encontrar na Alemanha alguém que não tivesse sido filiado ao partido, que não tivesse sido colaboracionista. No Brasil, nós temos um problema muito semelhante, muito difícil você encontrar pessoas que nunca tenham defendido o inquérito das fake news, que nunca tenham vibrado com o STF como um suposto arauto da nossa democracia, das nossas liberdades, da nossa soberania. Então, fica muito difícil assim, mas vamos lutar e haveremos de superar com afinco, com coragem, vamos superar essa fase difícil, representada por essa figura sombria, né? Essa figura nada técnica, medíocre e politicamente nula, que é Fernando Haddad. Serrão, também quero te ouvir a respeito dessa fala, tanto da economia quanto do Flávio Bolsonaro também, vinda do Fernando Haddad. Ele disse que o Lula está satisfeito com o trabalho na Fazenda, como se o Lula fosse um bom critério, né, para quantificar ali se está satisfeito ou não, o que diz bastante a respeito da economia do nosso país. Agora, o que me preocupou é que o Poste parece que está com memória fraca. Ô Poste,
você foi indicado, você recebeu votos do Lula, tanto que foi chamado de poste. Lula disse que até um poste ele elegeria. Então, que injustiça, Haddad, que avaliação equivocada dizer que você nunca viu transferência de voto. Ela já aconteceu, inclusive para você. Agora, com certeza absoluta, o presidente Lula está muito, mas muito satisfeito com o trabalho da Fazenda. Com certeza. A vaca está indo para o brejo. A vaca está indo para o brejo. Basta você analisar informações que são passadas por senadores nos bastidores. Eles ouvem uma chamada instituição independente, um órgão que existe lá no Senado, que faz avaliações reais e concretas sobre o nosso desempenho da economia e da máquina estatal. E o diagnóstico deles é de que nós estamos com o Estado brasileiro colapsando. Então, tá muito bom, Lula. Se a intenção é colapsar, então tá tudo ótimo na economia brasileira. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.